pessoal, tudo bem? Hoje, nossa aula de História, nós vamos falar sobre as novas formas de organização. E para isso, a gente vai precisar desse livro aqui, ó. O livro Buriti Mais de História, é o livro azul, que foi um dos primeiros que vocês pegaram na escola. Então, peguem esse material aí, já abre nas páginas 24 e 25, que vai ser a nossa aula de hoje, tá certo? Então, antes de falar sobre as novas formas de organização, eu gostaria de lembrar que no período paleolítico, que foi quando surgiram os primeiros grupos humanos, esses grupos eles não eram organizados, justamente porque dificilmente um grupo de pessoas encontrava outro, porque eles eram nômades, não é isso? Então não tinha organização. Já no período neolítico, ou período da Pedra Polida, eles descobriram a agricultura. E a agricultura possibilitou o aumento da população. Mas como assim? Então, eles descobriram que eles podiam plantar o próprio alimento, então não precisava mais ficar mudando de um lugar para outro. Então, eles passaram a ser sedentários. Eles começaram as plantações próximos dos rios, porque era mais fértil, né? A terra era mais fértil. E com isso, os grupos foram se aproximando. E aí surgiram as primeiras aldeias ou cidades, certo? Então, nesses locais, a organização social era feita pelos chefes de famílias que compunham os clãs. Então, cada família, né, iam chegando e formando os clãs, e o conjunto de clãs, a reunião de clãs, formavam grandes tribos, que era sempre chefiada por um líder, né, que ele tinha um poder político e religioso, o poder de organizar, né, as aldeias, as tribos e também o poder religioso. Esse tipo de organização foi muito comum no Oriente Médio. Temos aqui as cidades de Uruk e Nipu, que eram cidades importantes daquela época, localizadas numa região chamada de Crescente Fértil. Por que essa região era chamada Crescente Fértil? Porque ficava próximo dos rios, do rio Nilo, do rio Tigre, do rio Eufrates. Então, essa região aqui, onde parece uma lua, ó, essa região aqui era chamada de Crescente Fértil. Olha o tanto de rio que tem aqui, né? Tanto de rio que tem aqui próximo. Então, esses rios aqui, ó, possibilitou muito e facilitou a agricultura. Então, aqui a gente pode ver, né, eles descobrindo aqui, né, descobriram aqui a agricultura, descobriram que eles podiam domesticar animais. E aí surgiram as primeiras aldeias e cidades nesse período, tá certo? Em muitas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário, gerando um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Então, se as tribos tinham uma plantação e essa plantação dava para eles se alimentarem e ainda sobrava, então essa sobra se chamava excedente. E essa sobra servia como troca, como uma moeda de troca. Então, se eu plantava feijão e a outra tribo plantava milho, a gente trocava o que sobrava com a outra tribo. E assim a gente tinha os dois produtos. E também esse produto que sobrava, eles serviam para alimentar os soldados e os sacerdotes, né? Os soldados defendiam, né, as tribos, defendiam o território, e os sacerdotes cuidavam da parte religiosa. Então, eles não trabalhavam na lavoura. Então, esses alimentos que sobravam serviam também para alimentar esses dois grupos de pessoas, tá certo? Com essa configuração, ou seja, com essa organização, né, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo. Então, a necessidade de um governo foi surgindo a partir do desenvolvimento dessas cidades, né? Dessas aldeias e depois dessas cidades. Depois existia uma organização social e política com a distribuição de funções para cada grupo da sociedade. Então, cada grupo tinha uma função, né? Tinha lá os lavradores, né, que cuidavam da agricultura, tinha os sacerdotes que cuidavam da parte religiosa e tinha os soldados que cuidavam da defesa do território, né? Da defesa das tribos. Então, a organização começou desde aquele tempo. Hoje, com o passar do tempo, a gente tem outras formas de organização, né? Temos o prefeito, temos os vereadores, temos os juízes, os presidentes, os governadores, né? Então, essa organização que a gente tem hoje, inicialmente, lá atrás, era dessa forma aí,
né? Os sacerdotes, os soldados e os lavradores, né? Os agricultores. Então, o trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Claro que se você tivesse, né, mais território, tivesse mais dinheiro, mais plantações, você seria o responsável, né, pelas tarefas mais nobres. Quem não tinha, quem tinha pouco recurso, pouca terra, eram com as tarefas chamadas naquela época de menos nobres, né, como no caso os agricultores. Então, esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período e outras que viriam a se estabelecer depois. Então, eles descobriram que não precisava todo mundo plantar, né? Que tinha que ter alguém para comandar, que tinha que ter alguém para cuidar da parte religiosa, que tinha que ter alguém para defender o território, e aí foram surgindo essas divisões no trabalho, né, nas tarefas. Então, a tarefa de hoje, que está aqui na página 25, vocês estão vendo essas palavras coloridas aqui? Essas palavras coloridas, elas devem ser colocadas nessas linhas, mas não é colocada de qualquer maneira. Você vai ter que ler e completar com a palavra adequada. Para isso, vão voltar à página 24 e ler o texto, compreender o assunto e depois completar. Vou dar só um exemplo. O aumento populacional, então se aqui tem um A, eu não posso colocar sacerdotes aqui, senão vai ficar A sacerdotes, não vai combinar. Pode ser a tribos? Também não. Pode ser a agricultura? Pode ser, pode também não ser, né? Tem outras palavras aqui femininas. Então, vocês vão completar com a palavra correta. Depois que completar, leia. Se formar um texto com sentido, né? Se estiver correto, tudo bem. Se não, você vai apagar e consertar. Na questão 2, você vai assinalar, você vai marcar com um X os elementos importantes para a organização política e social das cidades antigas. Então, no texto se falou de saúde, se falou de comércio, se falou de população, se falou de nomadismo, de poder, de agricultura. Então, o que falou, o que faz parte da organização política e social, você vai marcar um X, tá certo? Então, releia novamente o texto, assista novamente o vídeo se for preciso. Então, antes de fazer a atividade, assista o vídeo mais uma vez e leia o texto da página 24. Quando terminar, não esqueça de tirar a foto e mandar para o privado, tá certo? Qualquer dúvida, já sabem, é só chamar. Beijos da Pro Elisângela.